E aí, meu povo, tudo bem? A aula de hoje é eletrizante, porque nós vamos começar falando de eletrodinâmica. Hoje é dia de falar de corrente elétrica. Ah, esse assunto é um assunto que é frequente em provas de vestibular? Quem vai fazer Enem aí sabe bem o que eu estou falando. A eletricidade está no topo, meu amigo. Então não pode dar bobeira. Então, vem com a gente para você entender tudo sobre isso daqui. Hora de falar de eletrodinâmica e tá hora de falar de corrente elétrica. Marlon, é um assunto importante? É fácil de entender? Porque você está no maior canal de exatas, meu amigo. Aqui tudo vai ser fácil para você. Então vem comigo. Quando a gente fala de corrente elétrica, todo mundo já deve ter ouvido, mas se não ouviu, vai ouvir aqui agora em primeira mão. O que é uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica a gente entende de maneira muito simplificada, óbvio, como um movimento ordenado de elétrons, ou seja, um movimento organizado desses elétrons. Ah, isso acontece, Marlon, naturalmente? Não. De maneira simples e bem prática aqui, o que acontece? Imagina que esse aqui seja um condutor, tá? Um pedacinho de fio. Tá? Então você pegou um pedacinho do fio lá, cortou e vamos supor que você pudesse enxergar ele microscopicamente falando. Então, o que acontece? Dentro dele você veria os elétrons numa movimentação muito aleatória, ou seja, cada um indo para o canto que quer, para o lado que acha melhor, aquela coisa bem bagunçada, essa que é a verdade, tá? Mas existe uma maneira desses elétrons se moverem de maneira organizada, ou seja, existe um jeitinho de fazer com que todos se movam para uma direção específica. Tá? Como que esse jeitinho, Marlon, oferecendo o que para eles? Na verdade, oferecendo o que nós chamamos de DDP, uma diferença de potencial, ou seja, se eu tiver entre os terminais do meu condutor uma diferença de potencial, mas o que é potencial? Lembra lá? Potencial é uma energia acumulada sobre a carga. Então, se eu tiver uma diferença de energia, vamos dizer assim, basicamente entre os dois terminais do meu condutor, eu consigo fazer com que esses elétrons eles sejam impulsionados para uma direção específica. Isso é que vai gerar o tal do movimento ordenado de elétrons. Então, numa linguagem legal para vestibular, você que está me assistindo agora aí, o movimento ordenado de elétrons não é espontâneo. Ele é criado por causa de uma diferença de potencial aplicado entre os terminais do meu condutor. Ponto. Guardei isso daí, já tem uma informação maneira, conceitual para quem vai fazer o Enem e outros vestibulares, tá bom? Outra coisa legal de você perceber, como é que é feito o cálculo dessa corrente? Matematicamente falando, essa corrente ela vai me mostrar um fluxo de elétrons, ou seja, uma passagem de carga elétrica com o passar do tempo. Então, de maneira muito simples também, o que seria o nosso conhecimento sobre corrente elétrica média, como nós chamamos? A corrente elétrica média vai ser a variação da carga elétrica que vai passar no meu condutor por um certo tempo, tá? Alguns autores nem colocam esse delta Q, chamam logo de Q, né? Como o total de carga. Tudo bem também, isso também é válido, não há qualquer problema em relação a isso. O que você precisa tomar cuidado, porque isso pode ser um problema na hora da prova? Cuidado com as unidades. Isso é uma pegadinha que a maioria dos vestibulares costuma aplicar e muito aluno acaba se dando mal por causa dessa falta de atenção. Por exemplo, a unidade de carga elétrica oficial, sistema internacional, é o Coulomb. Então, essa carga tem que estar em Coulomb. A unidade de tempo é o segundo. E qual vai ser a unidade de corrente elétrica, já que essas outras duas estão no sistema internacional? Pois é, essa corrente elétrica ela vai ser numa unidade que nós vamos chamar de ampere. Então essa unidade ampere, em homenagem a um físico francês, né, ampere, ela é justamente o que você entende como um coulomb por segundo de fluxo passando ali, tá bom? Então fica atento a isso. Mas muitas vezes o vestibular tem outros planos para a sua vida e é aí que você tem que ficar esperto, tem que tomar cuidado. O que tem acontecido em algumas provas? Quem às vezes faz aí Unicamp, Enem, FUVEST, UERJ, já viu nesses vestibulares acontecer esse tipo de coisa, que é uma manipulação na unidade de carga elétrica. Quantas vezes você pega o seu celular e às vezes verifica alguma informação sobre a bateria do seu celular e lá está escrito uma coisinha chamada de miliampere-hora. Que o seu celular tem uma capacidade aí de 3.500, sei lá, 4.000 miliampere-hora. Mas o que é esse miliampere-hora? Primeira coisa, para não confundir, esse miliampere-hora é uma unidade de carga elétrica. Muito aluno, ele vai para a prova e quando lê isso, ele acha que isso é unidade de corrente.
Não é. Cuidado para você não vacilar. Miliampere-hora é a unidade de carga elétrica. E eu posso te provar isso de maneira muito simples. Olha, a carga é o produto entre a corrente e o tempo. Então, quando eu tenho aqui miliampere-hora, repara, miliampere é corrente e hora é tempo. Então, eu estou literalmente multiplicando corrente por tempo. Portanto, isso é carga elétrica. Ah, Marlon, mas como que eu converto para que eu chegue ao Coulomb, que é a unidade oficial, caso a questão precise e tudo mais? Isso também é fácil de fazer. Olha que legal. 1 miliampere-hora. Esse prefixo mili é o chamado 10 a menos 3. Então, eu tenho 1 miliampere, quer dizer que eu tenho 10 a menos 3 amperes. Uma hora, como você sabe, são 3.600 segundos. Então, nós ficaríamos com 10 a menos 3 vezes 3.600. Isso daria 3,6 e esse ampere vezes segundo, como eu já destaquei, ó, ampere vezes segundo vira Coulomb. Isso vira Coulomb. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que 1 miliampere-hora é a mesma coisa que 3,6 coulombs. Essa que é a verdade. Então, está preparado para uma dica maneira? Você pode converter direto na hora da sua prova. 1 miliampere-hora passando para coulomb, multiplico por 3,6. Se eu quiser voltar de coulomb para miliampere, eu divido por 3,6. Isso foi questão de Enem, então fica ligado. Teve uma questão do Enem que caiu há pouco tempo atrás, que era só para você converter. Nada mais, meu amigo. Convertia, acabou. Garantia a questão, um pontinho fácil. Fui feliz para a próxima questão. Então, fica ligado, porque isso é uma coisa bem interessante de ver. Algumas provas da Unicamp também de anos anteriores cobraram essa conversão. Então, é bom você ficar bem espertinho para isso. Outra temática dentro de corrente elétrica que é bem cobrada é a questão do gráfico, que tem uma relevância maneira para a gente. Quando se olha o gráfico de corrente por tempo, o que acaba se observando muito? Eu usei um caso aqui de uma corrente constante, mas poderia ser também uma variável, tá? Vamos supor que na corrente constante aqui, tá? Eu tenho a corrente I por um certo tempo T. Por que esse gráfico de corrente por tempo é importante? Por causa da área do gráfico. A área de um gráfico de corrente por tempo, quando você pega para fazer matematicamente, aqui se parece até com um retângulo, não é isso? Então, ó, ΔT vezes I. I vezes ΔT não é carga? Então você acaba descobrindo que a área do gráfico de corrente por tempo te dá a carga elétrica. Então eu consigo descobrir a carga elétrica que está sendo passada por um condutor num certo tempo através da área do gráfico de corrente por tempo. Fica atento numa coisa que eu vou te falar. Isso é maneiro porque podem acontecer exercícios em que você tenha, sei lá, uma corrente variável. E que você talvez não pudesse usar a fórmula, porque muitas vezes aqui você se esquece que essa corrente é uma corrente média. Quando ela é constante, tudo bem, mas quando o valor oscila, você tem dificuldade de estabelecer o uso pela fórmula. Então é mais fácil usar pela área do gráfico. Então fica a dica para você aí poder já usufruir desse benefício. E claro, né, não poderia deixar de comentar para te ajudar também. Diquinha final. Cuidado com os submúltiplos, eles aparecem tanto nesse conteúdo, a gente vê muito uso de submúltiplos na eletrodinâmica, não só para corrente, como para carga elétrica, para voltagem, enfim, para potência, então vale ficar atento aos principais submúltiplos que são usados. Quais são eles? Vamos lembrar rapidinho comigo? Mili, que é o 10 a menos 3, esse símbolozinho aqui que é o Mi do alfabeto grego, né, que a gente chama de micro, que é o 10 a menos 6, nano, é um Nzinho, que é o 10 a menos 9, e pico, que é o 10 a menos 12. Lembrando uma coisa maneira. Ah, mas os 4 caem demais em prova? Os 4 aparecem, mas 2 deles aparecem com muito mais frequência, o mili e o micro. Então esses 2 primeiros, a gente tem uma atenção especial porque eles são mais rotineiros nas questões. Então a gente acaba enxergando eles com mais importância, vamos dizer assim, devido ao excesso de vezes em que ele vai aparecer nas suas questões de vestibular, tá? Então, para você saber corrente elétrica, o básico está aqui no quadro. É só você ficar atento. Se for preciso, assista a aula de novo, dá uma revisada. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários desse vídeo para que você possa tirar suas dúvidas. A gente vai esclarecer tudo que você tiver de dúvida. Compartilhe esse vídeo, passe para os amigos para que todos possam entender um pouco melhor. E você mesmo acabou de ver. Corrente elétrica, meu amigo, é moleza. Vamos para cima com tudo os seus estudos. Um abraço, pessoal. Até mais.